Bom dia a todos. É um prazer a gente estar novamente na casa. Agradeço a presença de vocês. Tomara que a gente consiga atender a demanda emocional e a demanda intelectual daqueles que vieram buscar. Não se sintam satisfeitos com o que vai ser trazido aqui. Digo para vocês e digo para os nossos amigos internautas que estão envolvidos conosco, não se sintam satisfeitos. Busquem para além daquilo que a gente escuta na casa espírita. Não contentemos, porque senão abraçamos uma acomodação absolutamente desnecessária dentro do movimento espírita e dentro do movimento de crescimento singular que cada um precisa desenvolver o seu. Quando falamos a respeito de psicologia da alma, nós não vamos falar da introdução, como que chegou o estudo da psicologia. Começou desde Epimênides, a Heráclito, Sócrates, Platão, Aristóteles. Depois passaram por outros filósofos. E aí, entre eles, lá na frente, nós tivemos Holbach, Descartes, Locke. Mas foi a partir de Broca é que nós tivemos o aprofundamento, Paul-Pierre Broca, sobre o estudo da alma. Porque quando ele examinava um psicopata chamado Tan, ele descobriu na terceira circunvolução frontal esquerda o centro da fala. E ali ele descobriu um distúrbio neurológico, afasia atáptica motora, que tinha naquela época este nome. A partir daí, nós tivemos organicistas, fisiologistas, tentando dar à psicologia um estudo muito mais voltado para a matéria do que para o psiquismo. Mas outros fisiologistas, como Betcherev, Luria, Pavlov, discordaram desta proposta e começaram a aprofundar no estudo do psiquismo. E aí nós vamos ter, consequentemente, a presença de Charcot, de Freud, de Jung, de José Maria Colavida, de Stanislav Grof, mas eles foram aprofundando, dando o caráter psíquico do estudo da psicologia. Então, quando falamos em psicologia da alma, entendendo o termo, psicologia é o estudo do psiquismo. Mas, se falarmos da alma, a psicologia da alma é o estudo do psiquismo do passado que nos traz a condição que estamos vivendo nos dias atuais. Ou seja, aprofunda muito mais do que a própria psicologia traz. Se a psicologia aprofunda no psiquismo, quando falamos de alma, estamos falando de psiquismo milenar, que nos traz a condição que estamos vivendo hoje. Ora, nós vamos usar uma colocação do psicoterapeuta por excelência, que é Jesus, porque ele conhece o nosso estado íntimo, e ele usa, em uma das suas vivências, esta avaliação, e ao mesmo tempo nós faremos uma autoavaliação a partir da vida e da colocação do Cristo no movimento de cura. Nós vamos nos atentar para Cafarnaum. Cafarnaum se situava a noroeste do Mar da Galileia. Essa aldeia, ela era chamada e era conhecida como aldeia da consolação, porque foi ali que Jesus multiplicou pães e peixes para alimentar quase 5.000 pessoas. Foi em Cafarnaum que ele curou a sogra de Pedro em estados febris sequenciais. Foi em Cafarnaum aonde Pedro fez a sua vida acontecer, e ali Jesus trouxe 4 dos discípulos para o seu apostolado. Pedro, o seu irmão mais velho André, Tiago e o seu irmão João,
e os 4 se tornaram discípulos a convite de Jesus. Inclusive Zebedeu, o pai de Tiago e João, também trabalhava com Pedro. Pedro tinha uma pequena flotilha. Flotilha é uma pequena frota com 3 barcos. E ali ele pescava e mantinha as suas relações sociais, as suas relações profissionais. Ajudava dentro de casa, porque ele era casado e tinha a sua esposa, Abigail. E a mãe de Abigail, Hana, que é a sogra de Pedro, é aquela que mais tarde vai ser curada pelo próprio Cristo, em função do quadro doentio que ela vivia. Mas Abigail, uma jovem mulher que se casou com Pedro, ela tinha uma fragilidade muito grande no seu estado de saúde. E ela não resiste durante muitos anos e também desencarna. Pedro resolve então morar com a sogra, porque ela estava sozinha. E os 2 combinam de chamar André. E os 3 passam a morar juntos na casa de Hana, que era uma casa grande. Mas quando Jesus os convida para o apostolado, Pedro deixa a sogra cuidar da flotilha para que ela tivesse condições de se manter através do trabalho, porque ela estaria alugando para outros pescadores aqueles 3 barcos que Pedro deixou aos cuidados dela. E ele passa a acompanhar Jesus. Então, entre os diversos movimentos que Jesus fez em Cafarnaum, na aldeia da Consolação, nós vamos encontrar também a cura do paralítico de Cafarnaum. O paralítico de Cafarnaum, nós vamos encontrar no capítulo 2 de Marcos, quando 4 amigos, sabendo que Jesus estava na cidade, estava naquela casa, esses 4 amigos, eles resolvem trazer o 5º, o amigo paralítico que vivia acamado há mais de 40 anos, resolve trazê-lo para o atendimento do Cristo. Quando eles tentam entrar na casa em Cafarnaum, eles não conseguem, em função da multidão de pessoas que ali estavam. Os 4 amigos vão até o telhado, tiram as telhas e descem o leito com o paralítico pelo telhado. Quando Jesus vê o leito chegando próximo dele, descendo pelo telhado, Jesus olha para o paralítico e olha para a fé daqueles que o levaram, mais a fé do paralítico, e fala com ele: perdoados estão os teus pecados. E aí os escribas que ali estavam reunidos começaram a questionar: quem é este para perdoar pecado? Quem é este? O perdão só pode ser dado por Deus. Jesus, sabendo que ia na intimidade deles, já colocou: o que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados? Ou levanta, toma o teu leito e anda? E aí os escribas se assustaram. Ele olha para o paralítico e fala com ele: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. O paralítico se levanta, após aproximadamente 40 anos de paralisia, coloca o seu leito nas costas e vai embora. E os escribas se assustaram e disseram entre si: nunca vimos tal. Então, entendendo essa passagem do paralítico, vamos observar o nosso movimento quando falamos em psicologia da alma, porque não é simplesmente uma avaliação superficial do estado que estamos trazendo hoje, não é isso. É a consequência do que fizemos ontem. O estado que estamos hoje é o resultado do que plantamos lá atrás, por isso é psicologia da alma. Não é para eu avaliar simplesmente os dias atuais, é para eu entender por que nos dias atuais eu estou desta ou daquela forma. Entendamos então, dentro do movimento que estamos, Cafarnaum é a aldeia da consolação. Entendamos como a casa espírita ou um templo religioso sendo a aldeia da consolação. Pode ser a casa espírita, pode ser a igreja católica, pode ser o templo budista, pode ser a igreja protestante, o templo da consolação. Hoje estamos aqui na casa espírita, representa Cafarnaum dos nossos dias,
A gente vem aqui para buscar a consolação, a gente vem aqui para escutar a palavra, entramos aqui em meio a uma multidão, veja, não estou colocando a multidão de encarnados, porque poderíamos colocar a de encarnados. Se na passagem havia uma multidão de encarnados, nós não sabemos a multidão de desencarnados que estamos aqui. Só para vocês terem uma ideia, eu estava num seminário em Belo Horizonte, havia mais ou menos 470, 480 encarnados. No final, veio uma comunicação da espiritualidade falando com o dirigente da reunião. Na orientação mediúnica, ele perguntou para o dirigente, fulano, você sabe quantos desencarnados tem aqui no ambiente? E ele disse assim, não faço ideia, colocando para o espírito. O espírito falou aqui, estamos aproximadamente com 10 mil desencarnados. É uma média de 20 espíritos para cada encarnado. Imaginem se nós multiplicarmos o que temos aqui no ambiente por 20. Estamos numa multidão de encarnados e desencarnados. Porque os espíritos estão buscando orientações tanto quanto nós buscamos enquanto encarnados. Mas essa multidão que ali estava, na descrição de Marcos, era também a multidão de dificuldades que cada criatura carregava no seu estado íntimo. Pensamentos negativos, maledicência, ciúme, transtorno mental, transtorno físico, multidão de dificuldades. Em meio àquela quantidade de pessoas que apresentavam as suas multidões, cada um com a sua dor, nós tínhamos também o paralítico que descia pelo telhado. Ora, coloquemo-nos na posição do paralítico. Quantos de nós estamos vindo para a aldeia da consolação, escutamos as informações, escutamos as orientações, abrimos uma página, lemos um texto, entendemos o texto e não modificamos a nossa posição? Quantos de nós fazemos esse caminho? E a gente continua, entra paralítico e muitas vezes sai paralítico. Ah, mas eu teria que mudar o meu relacionamento com a minha mãe? Ah, não, mas aí eu não dou conta. Mas já tentou? Ah, mas ela não aceita. Você já tentou? Porque nós temos um tal de colocar que é o outro que não quer. O outro não aceita o diálogo. O outro não aceita uma interlocução. O outro não aceita uma orientação. O outro. E ficamos paralisados na nossa postura. Essa paralisia, inúmeras vezes, ela não é apenas de uma situação contextual. Nós já estamos vindo, muitos de nós, paralisados no nosso estado íntimo, envolvidos com a preguiça, com o desânimo, com a apatia, com a desilusão. Estamos envolvidos. E aí a gente assume, embora estudemos, a gente assume aquela postura do não caminhemos. Tanto que no capítulo 22 do livro Coragem, Emmanuel coloca para nós assim, reconhecendo a dificuldade que cada um traz consigo, entendamos que a disciplina antecede a espontaneidade. A gente precisa fazer alguma coisa em favor do outro por amor. Ah, mas antes de fazer por amor, porque o amor não vai nascer de uma hora para outra, eu vou fazer por disciplina, eu vou fazer por necessidade. Por enquanto, a gente não dá conta de fazer por amor. A gente precisa, mas olha, a caminhada é longa. Lá na frente a gente vai dar conta. E hoje? Hoje não. Aí uma pessoa já me perguntou, senhor Emerson, quando você vai lá para o abrigo, você se envolve lá? Isso é por amor, não é? Eu falei, não, é por necessidade. O levantar de madrugada, ir para lá, me envolver com o banho, levar a menina ao médico, pegar as questões legais, para a manutenção do abrigo, fazer campanha de leite, campanha de fralda, isso tudo é por amor, é por necessidade, é por obrigação.
Mas aí um colega no movimento espírita falou assim, mas isso não tem valor, se não for por amor não tem valor. A pergunta 897A do Livro dos Espíritos, ele coloca para nós que a tarefa é melhor quando é feita com amor, mas se for feita sem amor, tem valor, porque é o exercício do amor no futuro, é a forma que a gente tem para sair da paralisia da alma. Se eu esperar o amor nascer em mim, para eu procurar o familiar, para eu procurar o amigo, para eu procurar o movimento de reconstrução nas minhas relações, eu não vou fazer. Porque o amor só nasce se a gente atua junto dele. E eu vou atuar no primeiro movimento: empatia, solidariedade, resgate de confiança, simpatia, sorriso, abraço. Futuramente vai nascer o amor pleno. Amar como Jesus ensinou, como diz para nós Léo Buscaglia, no seu livro O Amor, amar conforme Jesus ensinou é muito difícil. E nem é, olha como que ele diz, nem é para nós nos prendermos nas colocações de amor trazida por Jesus. Ele fala que para a gente chegar nesse ponto, nós precisamos fazer um exercício do amor. Primeiro você ama quem te ama. Ame o marido, ame a esposa, ame o filho, ame o amigo, ama quem te ama. Depois que você estiver amando quem te ama, ame as pessoas que são chatas, porque tem muita gente chata, não tem? Tem ou não tem? A gente tem que ter o cuidado para não achar todo mundo chato, senão o problema passa a ser a gente. Aí você comece a amar as pessoas que são chatas, porque você já exerceu com as pessoas que te amam. Depois de amar quem te ama e amar os chatos, aí você comece o exercício do ensinamento de Jesus: amai os vossos inimigos. Esse conceito é a tese de doutorado de Léo Buscaglia, 97, 98, nos Estados Unidos, enquanto professor de literatura inglesa, professor de literatura americana. Então vocês imaginem, sairmos da paralisia, o nosso movimento de entrarmos para a casa espírita, o movimento do autoconhecimento, é sairmos da paralisia que o passado nos impõe. E aí, dentro do movimento espírita, eu vi o tamanho das dificuldades que nós ainda trazemos, embora o conceito que já carregamos na doutrina. Acabamos de sair, estamos há mais ou menos um mês do final das eleições, em todos os níveis nesse país, neste ano de 2018, à exceção de prefeitos e vereadores, há um mês aproximadamente do término das eleições. Como que as eleições foram graves para as nossas relações sociais? Como que elas foram graves para os nossos relacionamentos familiares? Como que elas foram graves para a nossa relação com os espíritos? Mas pior do que isso, como que ela mostrou para a gente quem a gente verdadeiramente é. As nossas máscaras caíram, porque o que fala para vocês aqui é uma máscara, a forma que vocês estão me vendo é outra máscara, mas diante de uma dificuldade, nós não conseguimos colocar em prática tudo que a gente conhece, e a gente queria converter o outro pelo nosso ponto de vista, uma falta de respeito ao exercício da liberdade. Acabamos de estudar em O Livro dos Espíritos, liberdade de pensar, liberdade de consciência e liberdade de agir. Vimos que a lei de liberdade é uma das leis morais que configura no universo, não é na Terra. E a gente não deu conta de exercer e de ouvir o direito que o outro tem de votar em quem ele quiser, e se quiser, e se não quiser, é o direito dele, é da consciência dele, e a dificuldade que nós tivemos, e as relações começaram a se destruir. As pessoas começaram a fragmentar aquilo que eles chamavam de amor. Famílias começaram a se separar, e retomaram a paralisia do estado íntimo construída há séculos, que é o desrespeito ao outro e à posição do outro.
Se ganhar esta ou aquela pessoa, como ganhou um, não tinha outro jeito, alguém ganharia. E teve o apoio de 1/3 do povo brasileiro, porque o 2/3 do povo brasileiro votou no outro candidato, e o 3/3 não votou em ninguém. Se ganha esta ou aquela pessoa, não faz diferença para o nosso movimento de crescimento íntimo. Não faz diferença. A gente vota em quem a nossa consciência orienta, porque cada um responde pela própria consciência. Eu não respondo pela consciência dos pais, dos meus e dos de ninguém. Pelas pessoas, dos amigos, não respondemos. E aí começamos aquela celeuma de mal-estar, de fofoca, de pensamento negativo, de agressividade verbal, agressividade mental, agressividade moral. E fomos destruindo relações. Todos nós envolvidos com o estudo, todos nós entramos para a aldeia da consolação, a Cafarnaum dos nossos dias, mas não estamos dando conta de respeitar as posições de cada criatura. E aí, assumimos aquela paralisia. Falamos em psicologia da alma, não nos dias atuais, mas a consequência do que eu carrego nos dias atuais. Eu sou resultado do que eu plantei ontem, e eu serei resultado do que eu estou semeando hoje. A vantagem emocional e social das nossas eleições é que elas acontecem aproximadamente 1 mês e meio a 2 meses antes do Natal. É uma beleza. Agora as famílias vão se reunir. Agora aquela pessoa que você brigou na empresa vai ter a reunião de confraternização. Agora vai ter aquele abraço técnico ou abraço emocional. Aquele abraço fingido ou um abraço sentido. Agora é momento de confraternização. É hora de refazermos o nosso estado íntimo e sairmos da rigidez da nossa alma. Muitos de nós representamos o paralítico, mas a diferença é que o paralítico ele é levado por 4 amigos, e nós vamos entender quem são os 4 amigos no nosso movimento atual. E o paralítico se ergue com a fala de Jesus. 4 amigos que todos nós temos. O pai, a mãe, os 2 primeiros amigos. Os 2 primeiros. Chegou na terra, os 2 primeiros. E aqui eu estou colocando em individualidade. O pai, porque ainda que ele tenha te abandonado no leito após o parto, ainda que ele tenha te abandonado a partir do processo da fecundação, o espermatozoide é dele. Então, o mínimo, a gratidão. O mínimo que a gente o deve é a gratidão. A mãe que ofereceu o óvulo, ainda que ela tenha te abandonado neste ou naquele contexto, ela te deu a vida e te ajudou a ser gerada dentro dela, ainda que ela tenha te abandonado, os 2 primeiros amigos. O terceiro amigo são os amigos, o convívio social, aqueles que a gente muitas vezes cria relacionamentos, dificuldades, amizades, mas que nos fazem refletir. O terceiro amigo. O 4º amigo, a espiritualidade. Como que eles estão conversando conosco o tempo todo e a gente não os escuta. Quando eles falam e a gente não acompanha, chega esta informação através de um amigo social. Chega essa informação através do pai ou da mãe. Chega essa informação para nós. E eles intuem um outro para conversar conosco. Quantas vezes nós estamos com dificuldade de escutar os espíritos? Certa vez, há mais ou menos 2, 3 anos atrás, estávamos com uma garota lá no abrigo. Nós recebemos uma garota que veio encaminhada da Santa Casa de Belo Horizonte. Essa garota tinha anencefalia. Ela estava com 1 semana a 15 dias de vida. Mas, segundo a nossa ciência,
o anencefalo, eles não vivem mais que 15, 17, até no máximo 20 dias. A ausência da massa encefálica não permite uma vida mais longa. O hospital nos telefonou, buscamos a garota. E aí, quando ela chegou na instituição, ela já estava com 15 dias de vida. Não tinha nada no cérebro, absolutamente nada. Era a caixa craniana e começa a coluna vertebral. Aqui era apenas água. E aí viveu 20 dias, 30 dias. 1 mês, mais 1 mês, 2 meses, 3 meses, isso, ela chegou para nós em setembro, outubro de 2015. Janeiro de 2016, e fevereiro, e março, e abril, e maio. Fechou dezembro de 2016 e ela já estava com 1 ano e 3 meses. E abriu janeiro de 2017, e fevereiro, e março. Março de 2017 nós a internamos. Internamos e ela teve diversas complicações. E o quadro dela foi se agravando e os médicos nos chamaram. Pediram os exames que a gente tinha, e eles se assustaram quando mostramos a chapa, quando mostramos a radiografia, porque não havia massa encefálica. Como pode uma criança completar 1 ano e 6 meses anencéfala? Como pode? Isso não existe na ciência médica. Me pediram se poderiam ficar com os exames, porque alguns que ali estavam eram professores da UFMG, do Departamento de Neuropediatria, para apresentar para os seus alunos. E aí, uma das voluntárias nossas, que estava no hospital numa tarde de quarta-feira, me telefonou. Eu estava no trabalho, estava no consultório. O Emerson, os médicos estão colocando da impossibilidade dela continuar, se não é interessante deixar que a vida dela vá se esvaindo, às vezes facilitar por desligamento, não favorecendo uma eutanásia, mas facilitar por desligamento. Ela não tem condições mais, está com 7, 8 litros de oxigênio, está entubada. E aí naquele momento eu estava sentado à mesa, e eu coloquei a mão na mesa e conversando no telefone, eu pedi a ela: olha, peça os médicos, eu sei que não é o quadro dela ir para um CTI, porque vai ocupar uma vaga de quem está com outra perspectiva, sabemos da necessidade dela enquanto espírito, mas peça aos médicos para promover a conhecida ortotanásia, que é abrandar o estado físico dela, aliviar a dor, e deixar que ela se desligue sozinha, que os médicos não facilitem, é uma questão do espírito. E no momento que eu falava com essa voluntária, eu escutei falar comigo, eu vi um quadro colocando a mão sobre a mesa, uma criança deitada no chão, como a gente vê, quem já assistiu aqueles filmes de criminologia, a parte técnica, quando vão tirar o cadáver, quando vão tirar o corpo que foi agredido, eles fazem um risco na posição que o corpo está, para depois vir a avaliação técnica, para entender o perfil, a forma com que a morte aconteceu. Quando eu vi esse quadro, um risco em torno, me veio na hora, o perispírito dela está reconstruído. Vocês vão entender por quê. E aí, esta voluntária conversou com os médicos, eles atenderam. Quando deu 2 horas da manhã da quinta-feira, meu telefone toca, o hospital me avisando que ela veio a óbito. 1 ano e 6 meses ela viveu. Pedi uma orientação na reunião mediúnica, se poderia trazer para nós alguma informação de como estava esta criança ou o espírito, porque esse espírito mobilizou muito a casa, mobilizou muito os trabalhadores, os voluntários. Pela gravidade do quadro,
Ele trouxe uma sensibilidade diferenciada para todo o grupo. E aí, a coordenadora da reunião mediúnica, na semana seguinte, falou assim: Emerson, os espíritos trouxeram para nós uma informação. Colocaram que a criança, o espírito dela, ele está em tratamento no plano espiritual, absolutamente lúcido e agradecido pelos quase 2 anos e meio que ficou na vida. 1 ano e meio enquanto encarnado, mais 9 meses no ventre materno. Estava agradecido pelo tempo que estou na vida. E ainda disseram que o perispírito dela está reconstruído. E disseram mais, mas agora é uma informação para você. Eles disseram que estiveram com você, a dirigente colocou. Eu não entendi bem a informação, mas disseram que estiveram com você e te falaram. O perispírito dela está reconstruído, que ela estava bem, mas que você não acreditou. Você está pedindo orientação, embora você já sabe das respostas. E eles falaram que é para você fortalecer a sua fé. Quantas vezes os espíritos falam conosco que a nossa fé continua alquebrada? Quantas vezes? É o quarto amigo do leito. Por que o quadro de ver o perispírito reconstruído? Porque os anencéfalos, eles promovem em si mesmos, durante anos no plano espiritual, uma fase, um momento de destruição perispiritual, por eles estarem deformados em função do pensamento negativo, preso numa única ideia, eles vão transformando-se em ovoides. E a maioria dos ovoides, quando retornam ao corpo físico, retornam em processos de anencefalia. É um atraso das nossas leis quando promovem o aborto garantido pelo Supremo de uma criança que está no ventre, embora anencéfala. Porque ali tem um espírito que naqueles 3, 5, 8, 9 meses, ele está trabalhando a mente dele no plano espiritual, no departamento de regeneração, no setor de recrudescimento do espírito, a construção de um corpo físico, para eles saírem da elaboração ovoidal que eles construíram anos no plano espiritual, envolvidos com pensamentos negativos, de ódio, de aversão, e eles estão fazendo um movimento de reconstrução. Então, quando a espiritualidade fala conosco, ela vem nos nortear. O nosso movimento hoje é busca de mudança e não mais de orientação. Estamos na Cafarnaum dos nossos dias. A gente vê que quando Jesus coloca diante dos escribas, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa, todos nós estamos doentes de alguma forma. Doentes emocionais, doentes afetivos, doentes físicos, mas precisamos recuperar a saúde espiritual, porque só ela vai mudar o nosso estado social. Só ela vai mudar o nosso estado íntimo, vai mudar o nosso estado mental, saúde espiritual. Saúde espiritual significa a prática de tudo que a gente vem estudando e lendo e falando, estudando e lendo e falando. Muitos de nós estamos estudando, lendo e falando sem ação. Isso nos adoece. O que nos adoece é o tanto que a gente conhece e o pouco que a gente faz. Então estamos paralisados. E aí Jesus cura o paralítico, ele levanta. A diferença é que nós escutamos e não levantamos. Ele levanta e sai. Ele levanta e volta para casa. O que significa isso? Retornar para casa é retomar a casa íntima, retoma a direção da sua casa, do seu coração, da sua mente, retoma a direção. Esse é o retornar para casa. Retoma. Retorna para a tua casa. Saia do seu leito de acomodação, mas leve o seu leito. Não deixe os seus problemas com as pessoas, não. O nosso leito são os nossos problemas. A gente às vezes deita em cima deles e fala assim: mas comigo não tem jeito mais. Eu não consigo reagir. Mas a vida é difícil. Mas se alguém pregou Jesus, quem bateu, quem colocou a coroa de espinho fui eu. Cada um vai trazendo para si uma desgraça pior do que a do outro.
Ou seja, leva o seu leito embora, você está curado, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa, levanta, sai da posição da acomodação, leve os seus problemas, o seu leito, leve embora, e retoma a direção da casa íntima, retoma a direção. Não permita que as pessoas decidam por você aquilo que você vai responder pela decisão tomada. Não permita. Nós já temos autonomia e discernimento suficiente para saber o que é certo e o que é errado, o que pode, o que não pode, o que deve e o que não deve. Nós já temos. Não tem ninguém nessa terra de Deus que não tem este discernimento. E se estamos com um problema físico hoje, esse problema, ele é o resultado que eu plantei ontem. Se eu estou com problema no braço, é na articulação, é porque inúmeras vezes eu fiquei com os braços saudáveis e não fiz nada em favor de ninguém. Eu estou com problema nas pernas, no joelho, no tornozelo, no quadril, inúmeras vezes eu não caminhei na direção de alguém. E hoje a paralisia toma conta do meu estado físico. E aí vem a dor. Como coloca Hipócrates para nós, 400 anos antes de Jesus, ele colocava que a dor é um sintoma, e o sintoma é uma defesa. Mas não permita que a dor vire doença. A dor é sintoma, alguma coisa não está bem, e é uma defesa. Pensa o que não está bem, pensa o que não está bem. Eu estou com dor no peito. Dor no peito é a consequência do meu estado emocional conturbado, angústia. Se você não tem nenhum problema cardiológico, se você não tem nenhum problema pulmonar, se você faz uma avaliação do seu emocional, dor no peito dói, a angústia dói. Angustiado por quê? Avalia. A dor é sintoma, e sintoma é defesa. Aproveita. Antes que aquilo ali vire uma doença, porque aí Hipócrates coloca de novo. A doença, ela nada mais é do que uma desintoxicação. Mas entre a doença e a desintoxicação, existe a somatização. Então, olha o que Hipócrates diz. A doença você somatiza, é aquele estado que você trouxe para o seu corpo, assumindo aquela postura de que não tem jeito mais, eu sou assim mesmo. E aí você foi adoecendo, daí a pouco vem uma paralisia física, porque você já não está dando conta mais de reagir, em função de ficar 2, 3, 5, 8, 15 anos paralisado, diante das mudanças que deveriam ter sido feitas, e não foram. Então a doença está somatizada, o corpo físico está ferido. E aí, a Joana de Ângeles coloca para nós, doença, acidente de percurso. Se você adoeceu, ela chama de acidente de percurso, é movimento de avaliação do seu estado íntimo. Que seja uma gripe. Olha, a dor, voltando a Hipócrates, a dor é um sintoma, e o sintoma é a defesa. Olha, se você começou a espirrar, está ficando resfriado, olha o sintoma, é a defesa, avalia antes da gripe chegar. Você não fez a avaliação e a gripe chegou, e aí virou a mesma dor, virou doença. Aquilo que era sintoma, agora está somatizado. Aquilo que era defesa, agora precisa de ser desintoxicado. E a gripe te coloca na cama. Ah, mas todos os casos de gripe? Não, nem todos. Tanto que nós temos a vacina, que ela imuniza 70% do estado fisiológico da criatura. Ah, mas por que não 100%? Porque os anticorpos, eles vão mudando. Mas você vai criando defesa e ele vai se transformando. Mas os outros 30% é o seu estado emocional. E aí mostra o tanto que a gente, inúmeras vezes, emocionalmente, somos incompetentes para lidar com a autocura. Vira e mexe, a gente está gripado.
A vacina faz 70%, os 30% que eu tinha direito eu não estou fazendo. Os 30% que estão por minha conta eu não estou fazendo. Toma o teu leito, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E os escribas se encantaram. Por que os escribas se encantaram? Porque eles estão acostumados a escrever as leis. Os escribas escreviam o que os sacerdotes estudavam, eles também estudavam, e eles registravam. Então eles sabiam muito, mas colocavam pouco em prática. Olha, muitos de nós fazendo o papel dos escribas. Conhecemos, mas não fazemos. Estudamos, mas não realizamos. Teorizamos e não praticamos. Então, aproveitemos a Cafarnaum dos nossos dias. O nosso tempo está se encurtando. O nosso tempo está diminuindo. Não entremos em discordâncias, em mal-estar. Se uma pessoa te perguntar algo, responda. E se a pessoa discordar da sua resposta, é um direito dele. Deixe ele se posicionar. Você não precisa de provar o outro que você está certo, e nem ele tem que te provar, mas ele não tem o conhecimento que você tem, então você o escuta. E lembrem que Voltaire dizia para a gente: posso não concordar com nada daquilo que você diz, mas defendo até a morte o direito que você tem de falar. Posso não concordar com nada daquilo que você diz, mas defendo até a morte o seu direito de falar. Todo mundo pode se posicionar, isto ou aquilo. Eu não preciso de convencer ninguém de nada. E a Joana de Ângeles diz mais: é para a gente preocupar em se salvar. A gente está preocupado em salvar o marido, salvar a esposa, salvar a cunhada, salvar o tio, salvar o amigo, salvar os trabalhadores da casa espírita, salvar os amigos do trabalho, salvar a sogra. Não, salvar a sogra não. A gente está preocupado em salvar os outros. Mas você imagina, aí a espiritualidade coloca para a gente que se no final desta encarnação, a gente der conta de se salvar, já está de bom tamanho. Se no final desta a gente der conta de se salvar, já está de bom tamanho. De tão difícil que está para nós sairmos da paralisia. Sair da paralisia é trabalhar a psicologia da alma. Trabalhar a psicologia da alma é trabalhar com o autoconhecimento. É colocar em prática tudo isso que a gente vem estudando. Fizemos referência a Cafarnaum, a aldeia da consolação. Após o singular episódio do Calvário, os discípulos se reuniram novamente em Cafarnaum, agora na casa de Pedro, para dar o destino a cada um deles. Após a crucificação, Pedro chamou por todos eles e reuniram para discutir o que iriam fazer. Para discutir quem iria substituir Judas, porque eles tinham que escolher um dos seguidores para substituir Judas, atendendo uma colocação de Jesus, que os apóstolos iniciassem o apostolado 2 a 2. E eles escolheram Matias. E Matias se tornou mais um discípulo, um apóstolo que também saiu para o movimento da pregação do Cristo. Esse movimento de pregação da palavra de Jesus, ela aconteceu nos praticamente 30 anos seguintes após a crucificação. Foi crucificado Jesus no ano 33, sem grandes perseguições, mas por volta do ano 63, 64, 65, quando o imperador Nero já não suportava mais a forma como o cristianismo estava ganhando espaço em Roma, ele chama por Tigelino, o chefe da guarda, e fala com Tigelino: vou visitar Hóstia e vou visitar Anzio. Após a minha saída, incendei Roma,
E ele dá a informação para o seu chefe da guarda. Cidades que já tinham sido visitadas pelos apóstolos. Além de Óstia e de Ânzio, Antioquia, Éfeso, Corinto, Filipo, Colossos, já tinham sido visitados. Quando Nero sai para fazer a visita a Óstia e depois Ânzio, Tigelino começa o movimento de colocar fogo em Roma, e numa noite, o fogo subia no céu e os clarões começaram a aparecer. Tigelino chama por Faon, um dos seus soldados de confiança, e fala: vá atrás do imperador e diga-lhe que Roma está em chamas, que é para ele retornar, porque apenas Tigelino e Nero sabiam que ali era uma ordem do próprio imperador. Os outros soldados e o próprio Faon não sabia. Vai atrás do imperador, e quando ele encontra Nero com os seus soldados, e ele fala que Roma está em chamas, Nero olha para o céu e fala: uma cidade em chamas. Era tudo que eu precisava para inspirar-me e erguer um poema a Troia, a imortalizada cidade nos escritos de Homero. A mente psicopata de Nero não entendeu a gravidade do quadro que estava acontecendo ali. Quando ele retorna em Roma, havia lares destruídos, famílias separadas, vidas ceifadas. Ele reúne todo o Senado, reúne os políticos e começa a conversar com eles. Precisamos de encontrar um responsável por toda essa balbúrdia. Tigelino, que participava dessas reuniões e tinha uma voz forte também no império, ele coloca: em vez de encontrarmos um responsável, por que não vários? Que tal os cristãos? Todos ovacionaram. Todos gostaram da ideia, à exceção do senador Petrônio, porque ele já tinha um sobrinho que estava envolvendo-se com o cristianismo. E começaram as perseguições a olhos claros diante dos cristãos. E eles já não podiam mais sair às ruas, eles já não podiam mais conversar sobre o Evangelho, já não podiam mais usar o nome de Jesus, já não podiam ter reuniões, elas começaram a ser escondidas. No ano 67, as celas estavam superlotadas. Doenças, pestes, a fome, as feridas, homens, mulheres, idosos, crianças, e a cela naquele estado de podridão. E aí Nero cria um evento, e nós vamos para a arena, e lá na arena nós vamos sacrificar cristãos. E quando a arena estava cheia, os cristãos são convidados a entrar para a arena. Todos eles estavam invariavelmente nus, apenas vestidos com uma cobertura de pele de carneiro, para aguçar o faro dos leões, que já estavam há mais de uma semana sem se alimentar. Quando os cristãos que ali estavam veem a figura de Pedro no alto da arena, que ainda não havia sido preso, eles começam a cantar. E Pedro faz o gesto da cruz, como quem dizendo-lhes: o Cristo está com vocês. Eles começam a cantar, isso irrita a arena como um todo, liberam os leões. E os leões começam a avançar em cima dos cristãos. Gritos e sangue banham a areia da arena. Quando o episódio parecia se encerrar, surge do alto da arena guerreiros da Numídia, que com as suas lanças, eles começam a agredir os leões que estavam vivos. E o sangue dos leões se mistura com o sangue dos cristãos, banhando toda a areia da arena. Representa a bancarrota moral daqueles que participavam de todas aquelas cenas.
Este episódio, essas cenas vão continuar pelos dias seguintes. Entretanto, a pele de carneiro seria trocada pelo fogo, e os leões seriam trocados pela cruz. E muitos cristãos foram crucificados na arena. Crucificados, ora queimados primeiro, ora queimados depois. Pedro reúne com os cristãos que não estavam presos, e eles pedem a Pedro: vá embora. Vá embora, você de todos nós é aquele que conviveu com Jesus, a sua palavra vai ter uma força diferente se você for preso, vai ser um ícone morto, é melhor que você esteja vivo, você vai dar conta de falar com expressão, você vai falar com maestria e vai converter muitos outros cristãos. Pedro não concorda com a postura, mas todos os cristãos pedem Pedro para ir embora. Naquela noite, ele chama por Nazário, um de seus discípulos, e ele começa a sair da cidade. Quando ele vai se afastando de Roma, deixando para trás as 7 colinas vaticanas, ele vê que a natureza começa a entrar em alvoroço. A natureza entrando em alvoroço, em agitação, ele pergunta se Nazário estava acompanhando aquilo ali. E Nazário diz que sim, que ele estava observando, e ele começa a ver uma luz se aproximar dele, da qual Nazário não percebe essa luz, porque Nazário não era médium vidente. Ele começa a ver a aproximação da luz, quando chega perto dele, ele reconhece, é Jesus, e ele aproxima de Jesus e vai para abraçá-lo. Quando ele vai para abraçá-lo, Jesus passa por ele, e ele grita: Quo vadis Domine, aonde vais? Aonde vais, Senhor? Jesus olha para ele e fala: retorno para Roma, porque serei crucificado pela 2ª vez, porque você está simplesmente abandonando os filhos que te confiei. E Jesus retorna para Roma, a visão se desaparece, Pedro chama por Nazário e retorna para Roma. Retorna para Roma e já volta às pregações, agora sem segredos, retoma as curas, e ele traz a visão para o cego, ele traz a caminhada para o coxo, e ele tira paralíticos do leito, e ele levanta leprosos, e ele é preso. Depois que ele é preso, ele começa a passar pelas mesmas solenidades de Jesus, inclusive a crucificação. Só que ele não tinha condições de levar a própria cruz, porque ele já estava com quase 80 anos, ele não aguentava carregar a cruz, que ele seria martirizado. Então, um dos soldados leva a cruz de Pedro até o alto da colina. Quando pregam Pedro na cruz, e erguem a cruz, ele olha para os soldados e diz para eles: eu não mereço morrer como meu mestre. Os soldados se entreolham irritados, porque ele não gritava reclamando da dor física, mas simplesmente: eu não mereço morrer como meu mestre. Os soldados arrancam a cruz do solo, viram-na de cabeça para baixo, e Pedro morre crucificado de cabeça para baixo. E Jesus o esperava do outro lado, e é o primeiro abraço que ele recebe. Quantos de nós temos um instrumento para fazermos o estado da reconstrução íntima, mas não abraçamos? E ficamos nas mesmices do dia a dia, no mal-estar, na fofoca, no pensamento negativo, embora todo o instrumento está nas nossas mãos. Façamos essa reconstrução. O nosso movimento hoje é de melhora e mudança, já não é mais de paralisia. Independente da dificuldade que a gente carregue, entendamos que outros têm dificuldade, mas não avaliemos quem tem uma dificuldade maior ou menor. Isto não é problema nosso. O meu problema é a minha dificuldade. E o outro, ele tem a dele. O que eu puder fazer para aliviá-lo, eu vou fazer, mas não vou avaliá-lo de conformidade com a minha. Nós vamos fazer o nosso movimento de reconstrução, a cada um segundo as suas obras. Eu vou agradecer a paciência de vocês, tomara que tenham valido as nossas reflexões desta manhã, até um retorno, se Deus quiser. Vou agradecer a paciência dos internautas, tomara que tenham valido para todos que nos escutaram. Um abraço para vocês.